pessoal do oitavo, tudo bom? Então, no vídeo de hoje a gente vai dar início ao nosso assunto novo. Na aula da semana passada, a gente corrigiu aquelas duas atividades que vocês receberam durante o recesso, que também serviu como uma revisão do que a gente já tinha visto nas aulas presenciais, na unidade passada, e serviu para relembrar um pouco algo que a gente também vai usar a partir desse momento, certo? Então, para começar um assunto novo, a gente vai falar sobre polígonos. E para isso a gente vai usar o capítulo 5 de matemática. Eu acho que vocês não receberam esse livro, a forma física dele, vocês não receberam ele em papel. Mas eu acho que vocês conseguem acessar ele pelo portal do Uno. É só ir lá em recursos digitais, aí eu acho que é o segundo ou terceiro bimestre, e você vai achar lá o capítulo 5 do livro e os outros capítulos também, para quando você quiser acessar a qualquer hora, certo? Então, como eu falei, o assunto de hoje é polígonos, e hoje a gente vai ver o primeiro polígono, que é triângulo. O que seria polígonos? Polígonos é simplesmente uma figura plana, que ela é formada por vários segmentos de retas, e a mesma quantidade de segmentos de retas é a mesma quantidade de ângulos que ele tem. Por exemplo, o triângulo, que a gente já conhece bem aqui. O triângulo a gente vê pelo nome dele, tri é 3, e ângulos a gente também já sabe que é de ângulos, né? Então, 3 ângulos. Então, um triângulo ele tem 3 ângulos, mas ele também tem 3 lados, ou seja, o mesmo número de lados que ele tem é o mesmo número de ângulos, certo? Então, bora lá. Eu acho que você já conhece essa figura já há muito tempo, né? Como diz aqui, os triângulos eles são constantemente usados nas mais diversas áreas, como arte, arquitetura e computação. E também é comum a utilização de triângulos na construção de figuras não planas. Então, pessoal, o triângulo é uma figura que a gente praticamente vê em qualquer lugar. É muito usado na arte, como tem aqui essa escultura, né? Muito usado na arquitetura, na construção civil, na computação, na física também a gente usa muito triângulos. Então, o triângulo é uma figura bem básica que simplesmente está em qualquer lugar por aí, certo? Então, como eu tinha falado aqui, a gente tem o triângulo, a gente vê essa escultura formada por triângulos, né? E também a gente tem essa escultura aqui, que é bem maior, triangular. Então, além do triângulo aqui servir para o visual da escultura, a gente vai ver também que serve para dar sustentação à estrutura, por causa da rigidez dele, certo? E aqui no caso da computação, utilizam-se triângulos para compor o esqueleto de uma figura não plana. Como assim esqueleto? Mesmo que ela não tenha muitas curvas. Isso acontece porque, desse modo, o computador consegue processar a imagem com maior rapidez do que se adotasse qualquer outra forma geométrica. Pessoal, isso aí ele está falando normalmente, quando a gente, sei lá, as pessoas vão projetar um carro ou até mesmo um avião aqui. É muito complexo, é algo muito grande que tem muitas peças. Então, para construir cada pecinha dele do jeito certo, ficaria muito difícil. Então, só como se fosse para eles fazerem o desenho geral daquela peça gigantesca, do avião, do carro. Então, eles fazem ele em forma de triângulo, formam ele por triângulos, ó. Pode ver que ele é formado por vários triângulos, só para realmente dar a forma do objeto, certo? Ele diz que ele não usa quadrado nem outra forma geométrica porque triângulo é a forma mais simples que a gente tem. Então é como se a gente, sei lá, construísse alguma coisa só com pequenos triângulos, certo? E aqui está o avião que foi desenhado aqui, certo? Bora lá na próxima página. Antes de vir para cá, eu quero que vocês... Vou mostrar um vídeo para vocês que tem no livro que é bem interessante. Bora lá. Observando a paisagem ao redor, constatamos que o triângulo é uma forma geométrica muito utilizada em construções. Reparando melhor, vemos que essa forma vem sendo usada pelos seres humanos há muito tempo.
Em algumas situações, inclusive, damos preferência à forma triangular no lugar de outras formas. Isso acontece porque o triângulo é o polígono com o menor número de lados e também o que tem maior rigidez. Essa característica é comum a todos os triângulos, sejam eles equiláteros, isósceles ou escalenos. Neste experimento, vamos observar essa rigidez em uma armação articulada dividida em 2 triângulos. Para fazer este experimento, vamos precisar de uma armação articulada. Repare que ela forma um quadrilátero e pode ser deformada. Depois, vamos fixar uma diagonal nesse quadrilátero. Observamos agora que ele se torna rígido e não pode mais ser deformado. Isso acontece porque a diagonal transformou o quadrilátero em 2 triângulos. Comprovamos assim a rigidez dos triângulos, característica que tem muitas aplicações práticas no dia a dia. Então, pessoal, esse foi só um vídeo para mostrar para vocês que o porquê que a gente se utiliza muito o triângulo. Vocês viram aí que ele fala muito da rigidez do triângulo. O triângulo é uma figura simples e que oferece muita rigidez. Por isso que você viu o triângulo muito usado aí em construções, em portas. A gente viu a Torre Eiffel também, né? Tinha barracas. Então, qualquer coisa assim que precise de uma força, que precise de uma rigidez, normalmente se usa triângulos, porque é algo simples e que oferece rigidez, certo? Então, bora lá se aprofundar mais em triângulos. Considere esse triângulo aqui ABC, aqui temos os 3 pontos ABC, e a gente vai ver as características do triângulo, certo? Primeiro, seus vértices. Todo triângulo tem vértices. Os vértices são simplesmente os pontos de encontro das retas. Então, eu tenho os vértices A, B e C, certo? Tenho também os lados, 3 lados. Lembre-se, pessoal, a gente estudou segmento de reta. Então, o triângulo ele é formado por 3 lados, que na verdade são 3 segmentos de reta, certo? Eu tenho então o segmento de reta AB, tenho o segmento de reta BC, que é esse aqui de baixo, e tenho o segmento de reta CA, que é esse daqui. E também outra característica do triângulo são os ângulos internos. A gente também viu ângulos e a gente viu que o que seriam ângulos? Seriam a região entre dois segmentos de retas ou 2 semi-retas, certo? Então a gente vê que o triângulo ele tem 3 ângulos internos. Pode ver que são 3 regiões formadas por dois segmentos de reta cada. Então aqui eu tenho um ângulo ABC, que é esse daqui. Se lembrem, pessoal, bora lá, importante. Esse ângulo ABC significa que B é o vértice do meu ângulo. Se B é o vértice do meu ângulo, então está falando desse ângulo daqui. Já esse daqui, BCA, esse do meio aqui, que tem um acento circunflexo, também significa o vértice do ângulo. Então estamos falando desse ângulo aqui, certo? Que é o vértice do ângulo, BCA. Já esse último aqui, o ponto do meio, que está com circunflexo, também é o vértice do ângulo. Mas que ângulo é esse? É esse daqui, CAB, onde A é o vértice do ângulo, certo? Então, ABC, BCA, CAB. Sempre a letra do meio indica o vértice do ângulo, certo? E eles aí, ao prolongar os lados do triângulo ABC, são obtidos seus ângulos, certo? Então ele só prolongou aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a figura. Aqui eu tenho o meu triângulo. Então, quando eu prolongo ele aqui, eu tenho o meu ângulo externo. Esse ângulo, pessoal, ele já não faz mais parte do triângulo. Ele é um ângulo externo. Aqui eu tenho um ângulo interno e aqui eu tenho um ângulo externo. Então eu tenho esse ângulo externo aqui, esse aqui e esse daqui. A gente não vai focar muito neles, mas é só para saber que se a gente prolongar os lados do triângulo, a gente também vai ter ângulos externos. Então é bom vocês terem em mente que esses ângulos aqui, ó, esse aqui de dentro, eles são ângulos internos, certo? E aqui, condição de existência de um triângulo. Pessoal,
Um triângulo ele é formado por 3 segmentos. Como diz aqui, todo triângulo é formado por 3 segmentos. Entretanto, nem sempre 3 segmentos formam um triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário que a medida de um lado seja maior do que a soma das medidas dos outros dois lados. Na prática, basta verificar essa relação para o maior lado. O que significa, pessoal? Significa que se eu tiver 3 segmentos de retas qualquer, nem sempre eu vou poder formar um triângulo com ele, porque às vezes o lado vai ser muito pequeno e não vai dar para encaixar eles. Então ele diz aqui que para que a gente consiga construir um triângulo, pelo menos ele diz que a medida do lado seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então aqui ele tem, por exemplo, 3 segmentos de retas. 3 centímetros, 2,5 centímetros e 2 centímetros. Então, quem é o maior lado aqui? O maior lado é 3. Pela condição, 3 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. 3 menor do que 2,5 mais 2. Então, 3 é menor do que 4,5. Se 3 é menor do que 4,5, então eu consigo ter um triângulo. Se fosse maior, maior eu não conseguiria ter um triângulo, certo? Vou fazer aqui um esquema para vocês entenderem melhor. Então, bora lá, pessoal. Aqui eu tenho 3 objetos que vou representar como se fossem 3 segmentos. A regra diz que para eu conseguir fazer um triângulo com eles, o meu maior lado, que é esse daqui, tem que ser menor do que a soma desses dois. Então, será que como eu disse, então, esse é o meu maior lado. Vou colocar ele aqui embaixo. E ele tem que ser maior que a soma desses dois. Então eu vejo aqui, se eu colocar um abaixo do outro, eu vejo que o meu maior lado, que é o azul, ele é menor do que a soma desses dois. Pode ver que está passando aqui. Então, se ele é maior do que a soma, ele é menor do que a soma desses dois, eu consigo fazer um triângulo. Deixa eu botar aqui. Pronto, formei meu triângulo. Por quê? Porque o meu maior lado ele é menor do que se eu juntar esses dois. Agora vamos trocar isso daqui por esse. Bora lá. Voltando aqui, tenho esses dois aqui. Seguindo a mesma regra, esse meu maior lado ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, se eu colocar eles dois aqui juntos, eu vejo que dessa vez meu maior lado ele continua ainda sendo maior do que a soma dos dois. Pode ver que quando eu junto esses dois, ele ainda é muito pequeno comparado ao meu lado maior. Por isso, eu não consigo fazer um triângulo. Por isso vai ficar sobrando, fica faltando aqui espaço para fazer um triângulo. Nem que eu se aproxime dele assim, eu consigo fazer um triângulo. Por quê? Porque esses dois lados aqui eles são muito pequenos comparados com esse maior lado, certo? Já se eu voltar esse daqui, será que eu consigo fazer um triângulo com esse? Acho que consigo. Por quê? Porque meu maior lado é esse daqui. E ele tem que ser menor do que a soma desses dois. Eu coloco aqui, eu vejo que a soma desses dois é muito maior do que o meu maior lado. Então, eu também vou conseguir fazer um triângulo com ele. Já tem outra situação aqui, que é essa daqui, onde todos os lados são iguais. Será que eu consigo fazer? Também consigo fazer. Se todos os meus lados são iguais, eu vou para qualquer um é o lado maior, que na verdade não existe maior. Então qualquer um vai servir como comparação. Então vou usar isso como comparação. Os outros dois têm que ser maior do que o meu maior lado. A gente vê que é muito maior, certo? Então eu também vou conseguir fazer um triângulo, certo? Aqui vai, pronto, consegui fazer meu triângulo. Então, resumindo, pessoal, o meu maior lado ele tem que ser sempre menor do que a soma dos dois, certo? Então, voltando aqui para
Voltando aqui para o livro, a gente vai aprender agora a classificação de triângulos. Não sei se vocês lembram, mas nesse vídeo, no vídeo que a gente viu agora no comecinho, que falava sobre rigidez, ele falou de três ângulos. Falou de triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Agora a gente vai entender mais ou menos o que é eles, certo? Aqui diz, você já estudou que um triângulo pode ser classificado de acordo com as medidas de seu lado. Então a gente pode, dependendo dos lados do triângulo, a gente pode classificar eles. A primeira classificação dele é equilátero. O que é equilátero? É quando os três lados são congruentes. A gente viu que lados congruentes são lados iguais. Congruentes é sempre quando a gente pega uma régua, mede os dois, se der igual, quer dizer que esses lados são congruentes, certo? Isósceles significa quando apenas dois lados são congruentes e o outro é diferente. Então, por exemplo, a gente tem aqui isósceles, esses dois lados aqui são iguais e esse lado aqui é diferente, certo? Já escaleno não há lados congruentes. Qualquer um tem qualquer valor, desde que respeite aquela condição de existência do triângulo, certo? A gente classificou triângulos em questão de lados e também pode classificar em relação aos ângulos. A gente diz que um triângulo é acutângulo quando os três ângulos internos são agudos. Então, e a gente se lembra que agudos é sempre quando o ângulo é menor que 90 graus, certo? Então a gente vê aqui nesse acutângulo que ele é menor do que 90 graus. O lado não importa, certo? Desde que os três ângulos internos dele sejam menor que 90 graus, certo? A gente também tem o obtusângulo, que é quando um dos ângulos internos é obtuso. Obtuso a gente viu que é quando o ângulo tem mais do que 90 graus. Então, nesse caso aqui, o ângulo obtusângulo é esse ABC aqui, ó. Perceba que ele é maior do que 90 graus. E o ângulo retângulo, que é o ângulo mais importante que eu considero assim, vocês vão estudar muito esse ângulo ao longo da vida escolar de vocês, é o ângulo retângulo. Porque um dos ângulos internos deles é reto. Reto a gente sabe que é um ângulo que tem 90 graus. E se lembra que ângulo reto, a gente sempre utiliza esse quadradinho aqui, ó, certo? E aqui tem umas curiosidades. Ele diz aqui, por exemplo, que todo triângulo equilátero, que tem lados iguais, é acutângulo. Pode ver aqui, ó, nesse ângulo equilátero aqui, que todos os ângulos internos deles são agudos. Já o outro menino aqui diz que os triângulos isósceles e escalenos também podem ser acutângulos, obtusângulos ou retângulos, certo? Então, esses ângulos isósceles e escaleno, eles podem ser classificados como qualquer um dos outros três, certo? E os ângulos equiláteros também podem ser denominados isósceles, pois possuem dois lados congruentes. Isso é uma curiosidade. Vejam, triângulos equiláteros, todos os lados são iguais. Triângulos isósceles, dois lados são iguais. Então a gente vê que todo ângulo equilátero é isósceles, porque ele pelo menos tem dois lados iguais, certo? Voltando aqui, eu vou mostrar só um pouco a formação de alguns triângulos de acordo com a classificação deles. Então, bora lá. Para a gente formar um triângulo equilátero, a gente tem que saber que todos os lados são iguais. Então, eu peguei aqui três segmentos de lados iguais e vou formar eles, certo? Tenho aqui então meu triângulo equilátero. Vejam que todos os lados são iguais, certo? A gente também pode dizer que esse aí também é um ângulo acutângulo. Por que é um ângulo acutângulo? Porque os ângulos internos são agudos, ou seja, tem menos que 90 graus, certo? O próximo ângulo, quanto aos lados, é isósceles. Isósceles é quando eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque eu tenho dois lados iguais e esse daqui é diferente. Já se eu estiver falando de um escaleno, eu tenho aqui todos os meus ângulos, todos os meus lados, eles são diferentes. Então, um ângulo escaleno, posso dizer que seria esse daqui. Esse lado tem uma medida, esse lado aqui tem uma medida, esse tem outra e esse tem outra. Todos são diferentes, certo? Já quanto ao ângulo deles,
Bora lá fazer um triângulo retângulo, por exemplo, poderia ser esse daqui, ó, porque esse ângulo aqui, ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? E esse aqui poderia ser um triângulo obtusângulo, por quê? Porque ele tem esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, certo? Agora, pessoal, para a gente terminar o vídeo, terminar o assunto de hoje, a gente vai ver só mais uma característica dos ângulos internos de um triângulo, que é a soma deles. Bora lá. A soma das medidas dos ângulos internos de um ângulo pode ser deduzida. Observe o triângulo ABC, que é esse aqui. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Observe o triângulo ABC, cujos ângulos internos medem A, B e C. Então, o meu triângulo tem esses ângulos internos aqui, A, B, C. A gente vai traçar essa reta R aqui em cima e vai pegar em paralela ao lado BC, passando pelo vértice A, essa reta R aqui laranja. Então, de acordo com a figura, a gente tem que meu ângulo X aqui, ele é igual ao ângulo C. Isso é uma propriedade que a gente vai ver melhor depois, mas se vocês verificarem, ó, visualmente, esse ângulo X aqui, ele tem a mesma medida que esse ângulo C. Então, como também esse ângulo Y aqui tem essa mesma medida que o ângulo B, certo? Então, Y é igual a B e X é igual a C. Já quando a gente pega todo esse ângulo aqui, X, A e Y, a gente vê que ele se parece com um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo que ele é assim, ele é reto assim. E a gente se lembra que esse ângulo ele tem 180 graus. Então a gente vê que a formação, quando a gente junta os três ângulos do meu triângulo, ele dá um ângulo raso. Ele dá um ângulo de 180 graus. Ou seja, isso significa que os ângulos internos de um triângulo, eles sempre vão formar um ângulo raso. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, que é o que ele diz aqui. Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. Pessoal, isso é uma regra de todos os triângulos, certo? Se você pegar todos os ângulos internos dele, medir lá, sempre vai dar, a soma deles sempre vai dar 180, certo? E é isso, pessoal. Por hoje foi só. O assunto foi... O vídeo ficou meio longo, foi mal, mas o assunto é bem fácil. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam no fórum ou mandam uma mensagem para mim. Eu vou passar uma atividade que eu vou colocar agora na aba de atividades, que vai ser, eu acho que 1 ou 2 páginas do livro para vocês fazerem, tirem uma foto boa e me mandem, certo? Depois entrem lá na aba de atividades da nossa plataforma do Uno, que vai estar lá tudo explicado para vocês fazerem, certo? E é isso. Na próxima aula, eu não sei o que a gente vai fazer, não sei se vai ser vídeo ainda, mas qualquer coisa eu falo para vocês, certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula.